Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Eu quero ler 3 versos deste capítulo para nós darmos início a uma sequência de 3 ministrações em textos diferentes da palavra, mas com temas necessários para a nossa igreja. E essa semana especificamente a gente vai trabalhar nesses 3 versículos. Na semana que vem será outro livro e assim por conseguinte. Nós teremos uma sequência de 3 ministrações específicas para o ensino da igreja. Então, hoje não é um dia, antes de eu lhe dizer o que nós iremos ler, hoje não é um dia do movimento, do poder, do manto, da glória. Não é esse o dia. Hoje não é um dia em que eu vim com esse propósito de navegar no Espírito, de sapatear, de falar em línguas estranhas, não. Eu vim num propósito de ensinar. E o ensino exige uma via de mão dupla. Quem está ensinando precisa saber o que está ensinando para ensinar de forma correta. E quem está ouvindo precisa buscar entender para ver se o que está ouvindo e entendendo de forma correta, com coerência, com congruência, e aquilo que está sendo dito, principalmente é bíblico. Então eu preciso muito que quando você tome assento, você se dedique no que nós iremos ler, porque nós vamos ler muitos textos da palavra de Deus hoje. Tá bom? 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Tome assento aí, por favor. Eu tinha escolhido um tema que hoje à tarde eu precisei modificar um pouco ele, porque eu entendi que talvez aqueles que estivessem me ouvindo não compreendessem a dimensão do que eu queria passar no tema. Inicialmente o tema dessa ministração seria andando em carne, mas não na carne. Mas haja vista que eu preciso trabalhar mais profundamente no que acontece no contexto deste texto, então nós iremos melhorar esse tema e nós vamos trabalhar durante essa ministração andando na carne e lutando no Espírito. São 2 coisas das quais a gente vai tentar extrair desse texto para compreender o que Paulo estava tentando falar aos coríntios. E todo o capítulo 10 de 2 Coríntios, ele usa metáforas de batalhas. Ele usa analogia para trazer para os irmãos da igreja de Corinto. Ele trouxe várias frases que eram usadas para quem entende de guerra, de batalha, sabe, de luta. E a gente precisa entender o que Paulo está tentando falar isso. Então, para melhor entendermos esse texto, a gente precisa entender e pensar em uma batalha, em uma luta que existe todos os dias e que nós estamos inseridos nela, querendo ou não. A primeira coisa que eu preciso que você compreenda é que nós estamos numa guerra. Você não tem a opção de não se alistar para ela. E detalhe, se você decide não participar da guerra, não alistar-se contra ela, você é a favor do inimigo das nossas almas. É a história daquele cara que, fazendo aqui uma analogia, representa muito bem o que Paulo estava tentando falar, que ele viu 2 lados divididos por um muro, e ele senta em cima desse muro. De um lado ele vê Satanás olhando para ele calado e sorrindo, do outro lado ele olha para o pessoal que está no muro e diz assim: vem para cá, desce para cá, vem para cá.
E ele olha para Satanás do outro lado do muro, e Satanás fica serenamente olhando para ele, tranquilamente, não esboça nenhum desejo de que ele saia daquele muro e venha para o lado do diabo. E aquele rapaz, vendo aquilo, incomodado, olha para as pessoas que estão do seu lado direito, gritando, sai daí, vem para o nosso lado. Ele vira para Satanás do outro lado e diz assim, mas olha, eles estão ali lutando para eu ir para o outro lado, fazendo campanha, e você não está nem aí. E ele olha para o camarada e diz assim, olha, o muro é meu. Ou seja, a indecisão é minha. A ideia de que eu não vou escolher um lado, você já escolheu por inferência, você escolhe o lado de Satanás. Então eu preciso que você compreenda que existe uma batalha, essa batalha ela é real, você dormindo ela está acontecendo, você hospitalizado em coma, ela está acontecendo. E diga-se de passagem, os hospitais do mundo inteiro são os lugares onde há mais batalhas espirituais que você pode imaginar. Porque há uma luta travada ali entre demônios e anjos para que vidas sejam ceifadas na condição espiritual em que elas estão ali, muitas vezes em coma, sem conhecer Jesus, sem conhecer que existe um outro lado, que é o lado da luz e não é o lado das trevas. Então a gente vai estar falando sobre isso, e analisando nessa batalha algumas coisas importantes que podem nos ajudar a compreender como lutar nessa grande batalha. Detalhe, Paulo ele fala sobre uma batalha que ela não é física. Você não vai ver ele tratando de pormenores nas questões físicas. Ele vai trabalhar de uma batalha que ocorre a nível espiritual. Porém, eu preciso deixar claro, a batalha que eu e você travamos, ela é espiritual, ela não é no campo humano, físico, palpável, tangível, mas essa batalha que é espiritual, nos atinge no físico. Essa batalha que acontece na esfera espiritual, atinge a sua saúde fisicamente, atinge a sua mente fisicamente, atinge a sua empresa, atinge seu casamento, atinge seus negócios, atinge tudo. No mundo físico, você é atingido por não saber batalhar no mundo espiritual. Inevitavelmente, a gente precisa entender pelo menos 3 coisas quando se fala de batalha. E eu quero justamente iniciar falando dessas 3 coisas, nessa ministração desta semana, para que a gente compreenda a dinâmica dessa batalha, como que ela se dá e como que a gente pode sair dela vitoriosos. Primeiro, se eu já sei que eu estou numa batalha, se eu já sei que eu tenho um inimigo, e eu já sei que essa batalha é espiritual, eu preciso compreender como funciona o campo de batalha. Eu preciso entender a dinâmica deste campo de batalha. E aí Paulo, no capítulo 10 de 2 Coríntios, que você está com a Bíblia aberta, no versículo de número 3, ele fala que, embora andando na carne, nós não militamos nesta carne, ou segundo esta carne. Ele está dizendo em outras palavras, olha, apesar da nossa caminhada ser na terra, ser com corpos físicos, mas a nossa luta, ela é uma luta que acontece a nível espiritual e que atinge coração e mente, que por assim dizer seria a nossa alma e aquilo que nos traz como seres espirituais o nosso espírito. E eu preciso entender que da hora que eu acordo até a hora que nós vamos dormir, somos bombardeados de todas as formas possíveis neste campo de batalha. E você vai entender, abrindo aí no livro de Salmos, por favor. Livro de Salmos. Eu escolhi um texto conhecido para facilitar o seu entendimento de como é essa batalha e contra o que nós batalhamos dormindo e acordados. Quem já teve aqui dormindo sonhos que a gente chama no nosso idioma de pesadelos, por você nestes sonhos literalmente sentir que está lutando contra demônios, contra seres que você não consegue muitas vezes
ver a não ser perceber que é algo escuro, negro, terrível de se enxergar, e quando você acorda, parece que você apanhou uma surra. Quem já teve essa experiência? Levanta assim a mão. Acho que quase todo mundo. Então, enquanto eu estou acordado, há uma guerra contra a minha vida. Quando eu durmo, há uma guerra que continua acontecendo contra a minha vida. E eu quero analisar, neste campo de batalha, como que acontece essa guerra e contra o que eu estou lutando. Salmos, capítulo de número 91, por favor. Vamos ver o que acontece em um único dia de batalha que nós estamos nessa terra. Vamos olhar a dimensão das coisas que nós enfrentamos todos os dias, conscientes ou inconscientes, acreditando ou não acreditando, você aceitando o que eu vou dizer, mesmo lendo na Bíblia, ou não aceitando, vai acontecer todos os dias, enquanto vida você estiver. O que eu preciso é, no momento que eu tenho a dinâmica de enxergar o que acontece, a percepção, a clareza de contra quem eu estou lutando, eu tenho uma capacidade extra de lidar com aquilo que Satanás trama todos os dias contra a minha vida. Então, todos os dias quando eu acordo, há um planejamento do meu acordar, ao meu deitar, de como me destruir. Todos os dias quando você acorda, há um projeto montado, que ele é diário, e eu diria mais, ele é diurno, porque enquanto você está dormindo, o plano continua em execução, ele continua tramando, plantando, encenando, criando situações, para que no seu sono, ainda nele, você seja atingido. E por isso temos muitas batalhas espirituais, quando estamos dormindo. Por isso que pessoas que nem conhecem Jesus, ficam doentes, se tornam esquizofrênicas, se tornam pessoas que têm necessidade de tomar uma medicação para controlar o próprio sono, porque se ela não tomar uma medicação que apague a mente dela traz tantas ilusões e tantas batalhas, que ela acorda todos os dias como se um caminhão tivesse passado por essa pessoa, quando na verdade ela só teve uma noite de sono, com uma batalha que ela não conhece e não sabe como batalhar. Então a primeira coisa no campo de batalha que eu preciso conhecer, sabe o que é? É quem são os meus inimigos. Se você não conhece como ele age, se você não conhece que inimigos você está lutando, você não sabe como se defender deles. Salmos 91, o versículo 3, ele diz assim: olha a quantidade de coisas que nós enfrentamos todos os dias. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Neste texto do Salmos, capítulo 91, nós vamos ver essa palavra pestes aparecendo duas vezes com conotação diferente, indicando para mim e para você que existem várias classificações de ataques. Uma delas, laços que todos os dias são criados. Você sabe o que é um laço criado pelo passarinheiro, ou para o passarinheiro, ou do passarinheiro? É quando você vai para dentro da selva e você arma um tipo de arapuca, aonde uma corda pequena, ela é projetada para quando o pássaro toca ali, e ele quer voar, a corda prende ele e ele não voa. Tudo na Bíblia tem um significado. É por isso que muitas pessoas têm sonhos maravilhosos, têm uma capacidade incrível de lidar com várias circunstâncias, mas nada na vida delas parece fazer com que elas alcem voo. É por isso que muitas pessoas não conseguem avançar, em hipótese alguma. Elas enxergam uma solução, elas enxergam como vencer, elas entendem como vencer, mas não conseguem atar voo, porque estão amarradas, porque estão aprisionadas, porque laços de passarinheiro prenderam os seus pés, espiritualmente falando. E como se não bastasse
o texto no versículo 3 fala de uma outra forma de ataque. Ele diz também que há uma peste que é perniciosa. Você sabe o que significa peste perniciosa? Peste perniciosa na Bíblia eram as doenças perigosas que tinham potencial de atingir, além de você, aqueles que ao seu redor estão. Aí você vai começar a entender por que um pouquinho de fermento leveda toda massa. Aí você vai começar a entender que uma pessoa, por exemplo, em depressão dentro de uma casa, ela gera dentro desta casa todo um ambiente depressivo, opressivo. Daí você vai começar a entender que quando você vive ou convive com alguém que tem alguma situação de peste perniciosa, essa pessoa, mesmo que não queira ou por não ter consciência, ela te atinge. Porque há nesta batalha pestes que Satanás implementa no mundo espiritual, que atingem você, e o intuito dele não é paralisar você, mas paralisar os que ao seu redor estão. E algumas pessoas, quando tomam consciência disso, pastor Fábio, por não terem consciência de como vencer, por não entenderem que na Bíblia há ferramentas para vencermos isso, elas preferem o suicídio, elas preferem a morte, elas preferem viver isoladas, elas acham que se afastando, se distanciando, saindo de cena, vai ser mais fácil, vai ser melhor, porque assim eu não faço mal ao A, eu não faço mal a B, e não entende que esse mal, ele atinge aonde você estiver. Então eu preciso entender que se no mundo espiritual, a palavra de Deus diz que, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando o salmista se refere a Deus, dizendo que ele tem poder para arrancar o laço, ele tem poder para quebrar essa peste, ele tem poder para neutralizar essa peste, então ele começa a me dizer assim: olha, existe uma batalha, nesta batalha existem pestes que são terríveis, que são contaminantes, existe uma batalha que há laços que podem aprisionar os teus sonhos, os teus projetos, amarrar a tua vida, mas existe um Deus que pode te livrar de todo o laço do passarinheiro e de toda a peste perniciosa. Louvado seja o nome de Adonai. Versículo 5, ainda falando de coisas das quais Satanás tem a seu favor contra nós. O versículo 5 do Salmo 91 diz assim: não terás medo, olha só, do terror da noite, da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olhe para mim, mais uma vez na Bíblia eu vejo 4 formas que o mundo espiritual tem de me atingir. Ele me atinge com medo e terror da noite, ele me atinge com setas que voam de dia, ele me atinge com pestes que andam na escuridão, eles me atingem com mortandades que assolam ao meio-dia. E eu posso, obviamente, falar de cada uma dessas coisas, mas eu vou me deter em falar das setas, que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno, que atingem o campo da nossa mente, da Elise. E aí eu quero que você entenda uma coisa curiosa. Já aconteceu com você de você estar muito bem, acordar alto astral, como a gente costuma dizer, de bem com a vida, só Jesus, paz e amor, e você não está no trabalho, você está na faculdade, em algum lugar, e do nada, mas é do nada, você não está pensando em um problema, você não está idealizando um problema, mas de repente um pensamento, ele atinge a tua mente, e esse pensamento desencadeia em você toda uma desregulação emocional. Você se desregula emocionalmente com uma lembrança que não deveria fazer parte daquele momento, porque você estava bem, você estava num ambiente bem, que não traria nem nada, lhe lembrava aquilo, e do nada, um pensamento chega no lugar errado,
na hora errada, mas desencadeia em você um processo de autopunição, aonde você entra em um processo depressivo, uma decadência emocional, e tem pessoas que chegam a pensar até que você é bipolar. Olham para você porque não entendem o que é bipolaridade, associam com um senso comum que não tem nada a ver com o que a psicologia e a psiquiatria ensina. Quando você vê, a pessoa diz, pai, essa pessoa estava boazinha, agora já não está bem, agora está boazinha de novo, agora não está bem, e você não entende, e não para entender que na mente dessa pessoa há uma batalha, porque ela está sendo bombardeada com setas inflamadas durante todo o seu dia. Aí eu pergunto para eu saber se isso é uma coisa que acontece só comigo. Quem aqui já vivenciou, experienciou essa situação? Levante assim a mão. Você está bem, do nada vem um pensamento. E esse pensamento, de forma terrível, atinge a sua mente, ataca a sua mente. E você não entende de onde ele veio. E você acha que é meramente uma lembrança de algo ruim que você viveu. Uma lembrança, Gabriel, de algo que você ouviu, que tinha marcado o seu coração semana passada, mas que naquele dia não estava mais marcando, porque a vida seguiu, porque as coisas se desenrolaram, porque você seguiu em frente. Mas lá, quando você está seguindo, Satanás olha e diz assim, eu preciso paralisar, eu preciso dar um basta, lança uma seta. E eles lançam um pensamento, uma lembrança, ou algo que vai fazer com que você reflita numa coisa que você viveu, às vezes lá no passado, e que te traz sofrimento, e aí a gente fica nas clínicas psicológicas, tratando traumas que aconteceram de problemas na infância, que aconteceram na adolescência. O mundo já seguiu, mas a gente está vivendo lá do passado. O mundo já seguiu, mas eu vivo em depressão por pensamentos que eu não sei como vencer, de onde eles vêm e como eles surgem. Eu estou muito bem com a minha família na praia, me divertindo e alegre, e do nada eu olho para a minha família, me sinto triste, porque um pensamento de algo que aconteceu lá atrás vem me corroer. Aí eu preciso ir fazer terapia, eu preciso tomar uma terapia, às vezes medicamentosa, para tentar equilibrar os pensamentos, por não entender que a Bíblia ensina que Deus tem o controle e o poder sobre todas estas coisas, se eu estiver com a batalha no lugar certo, se eu estiver do lado certo desta batalha. E aí eu preciso entender, estar com Jesus não me exime de ser atingido, mas estar com Ele me permite saber como me defender, me permite contra-atacar, me permite paralisar aquilo que o inimigo está fazendo contra mim. Agora, escolha o lado errado, escolha desistir, escolha deixar para lá, escolha dizer, rapaz, eu não consigo mais, escolha ficar em casa em vez de se congregar, escolha não ir para a oração porque você se veste de um cansaço que eternamente existe dentro de ti. Escolha não jejuar, porque para ti ficar sem um café da manhã é morte súbita. Vai fazendo essas escolhas, porque essas batalhas vão te vencer. E a gente vai entendendo, olha para o versículo de número 10, porque eu poderia falar do terror noturno, a seta que voa de dia, a peste da escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia, e acredite, todos esses seres estão todos os dias. O Salmo 91 me mostra o que acontece em um único dia de vida que eu tenho. Um únicozinho de vida seu. Tudo isso pode estar lhe atingindo. Eu preciso saber como lidar com isso e conhecer o que são essas coisas. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Agora ele fala de algo que atinge a minha habitação. Tenda era um local onde as pessoas que eram nômades viviam no deserto. Então eles estão no deserto, estão em meio àquele deserto, mas se sentem protegidos do frio, ou mesmo do calor de dia, quando estão dentro das suas tendas. Então eles têm a ideia, a famigerada ideia de que uma vez dentro de casa, nenhum mal me atingirá, dentro do meu lar, dentro da minha intimidade, dentro daquilo que ninguém conhece, eu não serei atingido. Mas a Bíblia fala que existem pragas
que conseguem adentrar a minha tenda e me causar males. Então, ainda que eu tente, de alguma forma, humanamente falando, proteger o meu lar, tentar fazer com que ele esteja eximido de passar por esses problemas, livre de passar por esses problemas, por assim dizer, ainda assim, a Bíblia diz, existem pragas que todos os dias querem entrar na tua casa e querem destruir a tua moradia, querem detonar aquilo que é o teu sono, querem detonar aquilo que é a tua paz, aquilo que é o teu lugar de segurança. Quando as pessoas estão inseguras, elas correm para suas casas, elas não correm para a casa do amigo, elas não correm para a casa de um colega, elas correm para dentro da casa delas, porque na casa delas elas conhecem, e há pragas que todos os dias querem entrar nas nossas casas. Olha o versículo de número 12. O versículo de número 12 fala de outra situação que é muito comum. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Sandrão, pedras de tropeço, filho. Você está caminhando bem, está tudo dando certo, quer ver? Vê se eu estou errado. Você está fazendo tudo certinho. Está tudo maravilhoso. Está indo bem em casa, está indo bem no trabalho, está indo bem na escola, está indo bem na igreja, as coisas estão fluindo. Do nada, meu patrão, surge uma situação e você tropeça. E você se esborracha. E você se arrebenta e muitas vezes perde tudo que conquistou. E muitas vezes volta lá para baixo naquela escada que a gente sobe em ascendência espiritual. Você desce de nível, você cai numa sarjeta e você não entende como que essa bendita desta pedra, por assim dizer, aparece no teu caminho. São pedras de tropeço, das quais elas todos os dias, enquanto você acorda ou quando você está dormindo, o diabo pensa, eu preciso colocar uma pedra bem ali, para que ele tropece ali. E tem um detalhe, pedras de tropeço só acontecem nos caminhos aonde nós caminhamos. Satanás é inteligente, irmão. Ele sabe a sua e a minha fraqueza. Ele sabe aonde nós somos fracos, aonde nós temos calcanhar de Aquiles, né? Aonde a seta atingiu lá, aonde a gente se dói mais fácil. E a pedra que ele vai colocar no seu caminho é justamente ali, aonde você não gostaria que estivesse. E só aqui eu já falei de quase 10 coisas que nesta batalha podem nos acontecer em um único dia. Mas olhe para a Bíblia, versículo de número 13, curioso isso aqui. A Bíblia fala assim: pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Ele fala de leão na sua fase adulta, como sendo algo que pode me fazer mal. Ele fala de cobra, que pode me fazer mal. Ele fala de um leão que é jovem, que pode me fazer mal. E fala de serpente. Ele faz questão de diferenciar uma situação envolvendo algo que tem a ver com a pessoa madura e algo que tem a ver com o ser jovem. Ele faz questão de dizer e usar 2 tipos de animais da selva, que um é cobra e outro é serpente, que para muita gente é a mesma coisa, mas cientificamente há uma diferença. E a Bíblia não fala e nem se repete de forma desnecessária. Quando a Bíblia fala do leão adulto, ele está deixando a entender que não importa se você é maduro, olhe para cá, se você já é alguém experimentado, você também está suscetível a ser atingido. Ah, mas é um jovem, mas é um cara que está cheio de energia. Você também está sujeito a ser atingido. Nesta batalha, não é essa história de Satanás olhar ali para Edivone, dizer, rapaz, ela já é uma mulher experimentada, já conhece a palavra, não adianta atacar ela, vou atacar o Eliseu que é jovem. Ele olha para ela e diz assim, ela pode ser madura, ela pode ser especial, ela pode orar, mas eu tenho um plano contra ela. Mas ele olha para Eliseu jovem e diz, contra ele eu também tenho um projeto de vida para destruí-lo. E isso, todos os dias da nossa vida está acontecendo. A Bíblia chega a falar
de cobra e de serpente. Quando eu fui buscar entender a diferença científica destes dois seres, destes dois animais, eu descobri que a serpente, ela é um tipo de réptil específico, que não tem patas para caminhar, e nem escamas, mas que ela tem uma mandíbula que pode abrir até 180 graus. Quando a Bíblia faz questão de dizer, e faz a diferença entre cobra, que não consegue ter a mesma abertura, e a serpente tem, ele está dizendo que há coisas que nos atingem, que literalmente nos abocanham. E que há seres nessa batalha que lutam apenas para te atingir com veneno. Então entenda o que eu quero dizer. A Bíblia, quando faz referência a essas várias coisas que nessa batalha se levantam contra mim, ela está tentando me alertar. Existe uma guerra travada em todos os aspectos da vida humana. E todos os dias essa batalha é travada contra você. E sabe o que é pior? A maioria de nós temos consciência dessa batalha e não fazemos nada para que essa batalha seja vencida. A maioria de nós conhecemos cada uma destas coisas que eu estou relatando, fora as que eu ainda irei falar. Mas mesmo assim, a Bíblia trazendo tanta informação sobre esta batalha, nós conseguimos ainda no meio dessa batalha, não olhar para ela como a Bíblia quer que nós olhemos. E o meu objetivo no final dessa ministração é que a gente saia daqui vitorioso em nome de Jesus Cristo. Quem quer isso? Quem deseja isso? Quem precisa disso? Eu preciso desta vitória, e a vitória na batalha tem um caminho. Eu posso caminhar no rumo desta vitória. Versículo 15, olhe para a Bíblia, por favor. O versículo 15 diz assim: Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na... Quantos de nós não vivenciamos momentos de tanta angústia? E angústia aqui no original, não pensa que é um sofrimento bobo, não. Angústia aqui é o que hoje a gente conhece como depressão. Angústia aqui é hoje, como a gente entende, aquilo que me causa um sofrimento psíquico absurdo. Angústia aqui nesse sentido é, você pode ser atingido de forma tal, que você emocionalmente será derrubado. E aí, quantas vezes nós não nos sentimos angustiados, e muitas vezes nem entendemos o porquê, ou qual processo está gerando aquela angústia. E tudo começa num processo de ansiedade, que a gente busca gatilhos para entender o que está gerando aquela ansiedade, e algumas vezes nada mais é do que Satanás com o seu plano em ação, para lhe destruir, lhe oprimir, e lhe tornar prisioneiros, muitas vezes de remédios e de medicações, das quais muitas vezes vamos passar a vida inteira tomando, por não entendermos que todo o Salmo 91 foi escrito mostrando que Deus é poderoso para destruir a peste perniciosa, que Deus é poderoso para sarar toda angústia, que Deus é poderoso para eliminar toda a serpente, toda a cobra, que Ele me fará pisar no leão jovem e expulsar o leão mais velho, que Ele me levantará com os seus anjos me segurando nas mãos, para que cada pedra eu possa passar por cima delas e elas não me fazerem tropeçar. O Salmo 91 diz, existe uma batalha, ela é real, a guerra é séria, os demônios não estão brincando, mas se você confiar em mim, se você acreditar em mim, se você segurar comigo, você sairá vitorioso nessa batalha. Aleluia. A todo instante, o mal ele bate na porta da nossa mente, tentando nos destruir. Abra em Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo de número 4. Abre aí. Versículo de número 6. Olha como desde o início este mal tenta nos dominar. E há uma forma de nós vencermos.
Gênesis capítulo 4, versículo 6 diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olhe para cá. Em uma outra versão da Bíblia, conhecida como Nova Versão Internacional, o texto diz assim: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que neste grande campo de batalha, todos os dias, há estratégias para tentar me dominar, me destruir, me desestabilizar, mas aí já no início do mundo, quando Caim ainda não tinha ferido e matado Abel, ele se apresenta diante de Deus, e Deus diz para ele: olha, toma cuidado com o que está batendo na porta da tua mente, toma cuidado com o que está batendo na porta do teu coração. E por que ele está fazendo isso? Sabe por quê? Porque ele entende que a morte assolava o coração de Caim no intuito de matar o próprio irmão Abel. Haviam pensamentos de assassinato que estavam batendo na porta dele e dizendo: mata ele, acaba com a vida dele. Assim como pensamentos que dizem para você: desiste, para, joga para cima, não acredita mais, não aceita mais isso, não vive mais assim, dá a volta, faz algo diferente, faz algo que prejudica ele também, se vinga. E a gente não entende porque esses pensamentos são tão fortes, porque eles tentam nos dominar. Mas lá em Gênesis, quando Deus aponta para Caim, diz para ele: toma cuidado, presta atenção, a morte ronda e bate aí na tua porta, está assolando a tua mente, e ele está dizendo assim: não deixa isso te dominar. E ele vai e diz aí: se você quiser, se você entender quem você é, você dominará estes pensamentos. Você sabe o que Deus estava dizendo para Caim? E Caim infelizmente não ouviu. Você é capaz de vencer, você é capaz de sair desta batalha vitorioso, você é capaz de dar a volta por cima positivamente, você consegue sim sair de uma situação onde foi ferido, sem precisar ferir ninguém, você consegue sim devolver o bem, ao invés de mal, aos que te fizeram mal. Você é capaz, mas você precisa dominar-se. E isso é interessante, porque me faz refletir e perguntar: como que tem sido no seu campo de batalha? Quem é que está vencendo lá? Olha para mim. Quem está vencendo aí no campo de batalha da sua vida? Você é aquele crente que está lá no muro e já está vencido, então vai caminhando como Deus quer? Ou você é aquele crente que está na batalha, mas não sabe o que está acontecendo, e há muitas coisas das quais estão te atingindo, e as coisas que eu citei aqui, a memória veio à mente, e você foi lembrando: isso me atinge, isso também, eu também sou assolado de noite, eu também ao meio-dia me percebo a mortandade me cercando, e por aí vai, sinto setas que atingem a minha mente, mudando meus pensamentos, há um desejo de vingança constante dentro de mim, para aquele que me fez mal. O que é que está acontecendo no seu campo de batalha? Porque quando eu vejo este campo de batalha, e eu vejo as nossas atitudes, e Paulo inicia o versículo 3 falando que, embora estamos nesse corpo físico, andando em carne, nós não podemos militar segundo a carne. Em outras palavras, Sandrão, eu não posso tomar as decisões ou agir pelo impulso do desejo que esta carne almeja. Eu devo dominar essa carne, dominar esse desejo e determinar aquilo que me trará a vitória. Abre em Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, por gentileza. É impossível terminar essa ministração hoje. A primeira de 3. Romanos capítulo 12.
Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia nos dá argumentos fortes para crer que eu posso dominar toda essa situação, que eu posso lidar com estas coisas, que eu posso ter uma atitude diferente diante daquilo que está me atingindo. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o mal. Foi assim que diz aí? Como é que diz aí? Vence o mal com o quê? E como é que você está vencendo na sua batalha? Quando você briga em casa, como é que você resolve a briga? Fazendo o mesmo mal que alguém está fazendo contra você, seja seu cônjuge homem ou seja seu cônjuge mulher? Quando você briga no serviço, ou uma colega te faz algo que te fere, como é que tu está pagando por essa coisa que te fizeram de mal? Você está fazendo o mal para aquela pessoa sentir a dor que você sentiu? Ou você está fazendo o que a Bíblia diz, que é a única forma de você sair vitorioso? Porque quando eu tomo das mãos do Senhor o direito de vingança, eu não permito-me ser vitorioso. Quando eu tomo de Deus o direito de agir, de resposta, eu me torno alguém que na derrota irei ter que experimentar a dor de sofrer e de ver que aquilo me atingiu realmente, não há o que fazer. Mas quando eu entendo que alguém que me fez mal, eu pagarei com bem, eu estou dizendo para Deus: Deus, Tu és a minha resposta, Tu és o meu juiz, eu confio em Tua justiça, e aqui está, ele me fez mal, ela me fez mal, mas eu vou pagar com bem, eu vou fazer o bem. E a Bíblia ainda diz mais: quando você faz isso, você amontoa na cabeça destas pessoas brasas vivas. Porque a pessoa olha assim e diz: meu Deus, eu faço tanto mal para essa pessoa, que diacho que essa mulher, não sei o que tem dentro dela, porque ela está sempre me fazendo bem. Eu maltrato, mas ela me trata bem. E a pessoa vai para casa e fica pensando, fica refletindo. E Satanás, que odeia ela, fica atormentando a mente dela. Aquilo que a Bíblia diz, brasas vivas ficam queimando a mente da pessoa. Ela passa a noite inteira acordada, sem entender por que aquela pessoa teve aquela atitude quando ela deveria ser vingativa. Por que ela teve aquela atitude? Por que ela, ao invés de falar mal, ela fez eu falar bem? Por que ao invés dela se juntar com a turma que está jogando a pedra, ela foi lá e disse assim: vamos parar. Se ela também estava sendo atingida por aquele que foi apedrejado. E aí, quando a gente entende que se eu não me deixo vencer do mal, mas venço o mal com o bem, eu estou permitindo que nesta batalha, Deus me faça mais do que vencedor. Só quem quer ser mais que vencedor, levanta a mão e dá glória a este Deus aqui. Abra em 2 Pedro, por favor. Pastor, eu já estou cansado de folhear a Bíblia. Teve gente que não trouxe nem Bíblia, mas está ali, glória a Deus, lutando, batalhando, para aprender a palavra de Deus. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2. Importante é ter ela digitalmente, importante é ter acesso, né, conexão. Vamos embora. 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz o versículo de número 19. Isso é muito interessante. Diz assim: prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Olhe para mim. Aquilo que te faz vencido te torna escravo. Aquilo que tem te vencido: ah, pastor, mas esse tormento, eu não aguento mais, a minha mente fica aqui me trazendo lembrança daquilo. Você está se permitindo? Se permite isso acontecer, você se torna escravo disso. E eu poderia citar uma infinidade de exemplos das quais nos tornam escravos daquilo que nos domina, justamente porque nós permitimos que aquilo nos domine. Até o momento que você bate o pé no chão e diz assim: quer saber de uma coisa? Vou virar essa chave, vou mudar esse pensamento e vou trabalhar nessa batalha com as armas que a gente vai estudar na palavra do Eterno. Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. No texto que nós tratamos,
saindo da esfera desse campo de batalha, saindo da esfera do conhecimento das coisas, que são até muito maiores do que as que eu citei, porque além de tudo aquilo que eu já disse, a Bíblia fala que há principados, há potestades, há girantes, há coisas das trevas, que todos os dias se levantam para tentar nos destruir de uma forma ou de outra. Neutralizar você, neutralizar seu sono, neutralizar seus sonhos, sua família, tudo com o intuito apenas de lhe destruir. E neste campo de batalha, se eu sei com o que eu estou batalhando, sou eu que decido se serei vencido, me tornando escravo, ou se vencerei e pisarei o leão e a áspide com o nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo de número 4 diz assim: Paulo, ele vai falar sobre as armas que nós usamos nessa batalha. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas armas não são físicas. Nós não estamos lutando com espadas que são armas de ferro ou armas de fogo. Paulo está falando que há armas que são poderosas para a destruição de fortalezas e não são carnais. Você sabe o que ele está fazendo aqui de analogia? Ele está dizendo, olha, você está batalhando contra um inimigo que ele tem uma bruta de uma fortaleza. E lá dentro dessa fortaleza estão aprisionados os teus projetos, os teus sonhos, os teus desejos, os teus anseios, as tuas vontades. Lá dentro da fortaleza, ele aprisionou o teu filho, ele aprisionou o teu esposo, ele aprisionou a tua esposa. E ele está dizendo, não adianta tu pegar uma arma, meter o pé, dar um tiro, soltar um tiro de canhão, porque essa fortaleza, ela é espiritual. E ele está dizendo que as armas de Deus que são espirituais, essas sim são poderosas para destruir. Não importa o tamanho da fortaleza, não importa se lá está sentado Satanás, dizendo eu sou o rei desta fortaleza. A arma que Deus tem para nos dar, para dar a cada um dos seus filhos, elas destroem fortalezas. Mas eu preciso fazer uso dessas armas. E aí que está o problema, porque muitos de nós não fazemos uso. Que armas seriam essas, pastor? Que armas será que nós estamos usando? A primeira coisa que eu preciso entender é o que está escrito em Romanos 12. Vai para Romanos 12, por favor. Romanos, capítulo de número 12. Pastor, que armas são essas que eu posso usar para nessa batalha conseguir vencer? Já que eu consigo me enxergar nessa batalha, talvez vencido, talvez ainda lutando, talvez cansado da luta, talvez pensando em desistir. Romanos capítulo 12. Eu começo por aqui a tentar fazer-me entender de como eu posso me munir das armas que Deus tem para mim. Capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunto para você, quem aqui deseja experienciar, eu não digo só experimentar não, mas experienciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem deseja isso para a sua vida, sinceramente? É curioso que eu preciso entender o que o texto está me dizendo, já que eu estou falando que estou numa batalha, já que nesta batalha eu quero viver uma vida boa, agradável e perfeita, dentro dos projetos e do plano de Deus, eu primeiro entender que capacidade é essa que eu tenho que ter de entendimento, e entendimento de quê? Porque o texto diz que eu não posso me conformar com este mundo, transformando e renovando o meu entendimento. Pastor, o que é que eu preciso mudar na minha mente?
mudar e entender quem eu sou hoje e quem eu não posso ser mais. Olha para mim. Se você não entender quem você é hoje no mundo espiritual, e não entender quem você não pode ser mais, você nunca vencerá. A primeira coisa que eu preciso entender é quem eu sou hoje. Quem você é nesta batalha? Você é um servo de Satanás? Você é um aliado do inimigo? Você é alguém que é escravo do diabo? Porque se você é um destes, você está na derrota e está derrotado. Agora, se nessa batalha você é um servo de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um que quando Deus estava gerando você no ventre da sua mãe, Ele gerou e disse: este carregará o selo de que eu o escolhi. Se você é um destes que a vida inteira bateu contra e fez de tudo para lhe ceifar, e você não sabe explicar, mas entende que alguma coisa sempre acontecia, que te livrava, que te tirava do laço do passarinheiro, que te livrava da peste perniciosa, que fazia com que você sobrevivesse a coisas que não eram normal sobreviver, e aí você olha para cima e diz assim: eu entendo, era Deus porque eu sou um escolhido de Deus, era Deus porque eu sou uma escolhida de Deus, é porque eu sou escolhido dele que eu tenho vitória da minha vida. Eu preciso entender quem eu sou nessa batalha. Quem você é? Se você não for um servo de Deus, não adianta, Val. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. Não tem esse negócio de dizer assim: não, mais ou menos, eu sirvo mais ou menos. De vez em quando eu sirvo. Não, eu vou, mas não vou. Eu sirvo, mas não sirvo. Eu gosto, mas não gosto. Não. Ou você serve, ou não serve. Ou você é um crente, ou você não é crente. Não existe muro no reino de Deus. Não existe essa história que eu estou, é porque eu estou numa fase difícil, pastor. Só levanta a mão aqui quem passa a fase difícil e dá glória a Deus. Está vendo como não é só você? Seja bem-vindo. A promessa que eu tenho era que no mundo eu teria vários momentos felizes. A promessa que você e você recebemos lá em João 16:33 é: fica tranquilo que no mundo, Edivone, vai ser só alegria, filha. É alegria no casamento, alegria com o filho, é alegria na empresa, é alegria, é só felicidade, não vai te acontecer nada. Jesus disse assim lá em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições. Nós estamos de passagem. Eu preciso entender quem eu sou. Eu não sou desta terra. E aí alguém vai pegar essa parte bem aqui da minha mensagem, vai fazer o meme e dizer assim: ele é um ET. O pastor disse que ele é da terra, ele é ET. Aí eu vou lá na mensagem e respondo: eu sou mesmo, porque eu não sou dessa terra. Existe um céu que me aguarda, existe uma terra prometida que me aguarda, existe um local que foi separado para mim, foi separado para você. A Bíblia chama você de nação de Deus, de povo escolhido, de povo separado. Eu tenho que entender quem eu sou nesta batalha. Paulo chega a chamar você de noiva de Cristo, diz que sobre você há uma cabeça, que você é o corpo, que o corpo obedece à cabeça, e a cabeça que a Cristo diz: pisa na serpente, pisa nas tropeças, pisa em tudo aquilo que é mal. Você vai pisando, porque a ordem vem de cima, porque você entende: eu sou servo, eu sou serva, eu sei quem eu sou. Se você não souber quem você é nessa batalha, você não vence. Quem você é na batalha da sua vida? Quem você tem sido? Porque se eu não sei quem eu sou, como eu vou saber quem eu não posso ser mais? Pastor, eu não tenho ideia quem eu seja. Muito provavelmente é porque você ainda não tem ideia de quem você foi ou é. Como assim, pastor? O senhor está filosofando demais. Explica para nós. Deixa eu dizer um negócio aqui. Eu preciso entender quem eu sou, para eu entender quem eu não posso mais ser. Porque se no passado tudo eu resolvia da forma como eu achava que era do meu jeito, agora, como servo, eu tenho que perguntar para ele como é que resolve a parada. Se antigamente eu fazia um plano e dizia: eu vou fazer isso, isso e isso, hoje, agora como servo, eu tenho um dono. Eu preciso perguntar: Senhor, eu até quero isso, mas o que é que tu queres para mim? Se antes lá
eu quando iria resolver um problema, se a minha voz mansa não resolvesse, eu ia partir para o grito. Hoje, eu seguro o grito, seguro lá a vontade de desganar o pescoço dele, o pescoço dela, de massacrar ele porque faço Muay Thai, de dar uma de ninja porque acho que luto, e olho para ele mansamente e digo: Senhor, me ajuda a segurar esse veneno aí que está na minha frente. Se eu não entender quem eu sou, eu não posso lutar com quem eu era. Porque se você não entende que em Cristo Jesus, a Bíblia diz o quê? Aqueles que estão em Cristo, elas são o quê? Você sabe o que quer dizer nova criatura? Nova criatura é algo novo, não tem nada a ver com velho, não é algo que virou de velho para novo, não, é algo novo. Deus pega você e entra lá dentro assim: vou mudar tudo. Ah, você é assim, vou mudar, vou mudar desse jeito, vou botar assim, tu gosta disso, vou fazer desse jeito. Você começa a mudar os gostos, você começa a olhar para si e começa a se vestir diferente. Algumas coisas começam a te incomodar, não é porque alguém diz para ti: ei, essa roupa não é certo você usar. Você começa a se incomodar. Quem experimentou isso aqui pelo Espírito de Deus? Não é gostoso? Como é gostoso? Aí antes, tomava altas cachaçinhas, alta cervejinha, aí virou crente. Hoje eu não bebo, irmão, só vinho. Vinho santo de Israel. Os judeus bebem, Jesus bebeu, eu posso beber também. E é só na minha casa que eu bebo. Se você não domina a sua natureza velha, como você vai conviver com a nova? Porque se você não sabe quem você é, você nunca vai deixar de ser o que é. Então eu preciso me olhar e dizer: peraí, quando eu hoje tenho Cristo, antigamente a minha boca era suja e imunda. Aí eu estou aqui no culto, oh glória, levanta a mão para o céu, aleluia, glória a Deus. Chega em casa, o marido chutou, vá para PQP, seu filho de uma P, manda P para cá, manda P para lá, vai CF. E esse dedo aqui, meu amigo, ele no trânsito, ele é partícipe dos seus momentos de trânsito em São Luís do Maranhão. O cara entrou errado, dedo. O cara passou, dedo. O cara fez dedo. E aí na cara mais dura do mundo, a gente está lá domingo à noite: aleluia, glória a Deus, e Jesus é meu Senhor. Meu pastor, se eu não sei quem eu sou, se eu não entendo que hoje eu sou nova criatura, se eu não entendo que hoje Deus, a Bíblia fala, o salmista Davi dizia que Deus põe na nossa boca um novo cântico. A nossa forma de falar muda, Edivone. A gente tem vontade de matar o marido, mandar ele CF, mas assim: oh meu amor, Jesus te abençoe, querido. Nessa noite, oh Senhor, leva, prepara e leva, mas com carinho. A gente precisa entender que eu sou nova criatura. A gente precisa entender, entenda isso, que essa é Edivone, não leva isso a sério, pelo amor de Deus. À noite você ora: Jesus, abençoe meu marido, não leva ele ainda não. Prepara primeiro, prepara. Mas a sério, a gente precisa entender que eu tenho um novo cântico, que eu tenho uma forma de lidar agora diferente, que as coisas mudaram, que a maneira como as minhas ações antes eram, elas têm que passar por um crivo. Se antes eu resolvia tudo humilhando, chutando balde e dizendo: quem manda nessa pé aqui sou eu. Hoje eu maneiro, eu penso duas vezes, eu analiso, eu percebo como é que Jesus iria agir naquelas circunstâncias, eu avalio. Se antes a minha boca era preparada para atacar quem me ataca, e tem gente que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Eu estou falando de crente, não estou falando de ímpio não. Crente, e que às vezes está cantando aqui no púlpito, adorando a Deus, sapateia, pula, fala em língua, mas não leva o desaforo para casa. Como assim? Jesus foi humilhado, ultrajado, foi chicoteado, foi esbofeteado, foi crucificado, e a Bíblia diz que como a ovelha
muda. Ele ficou em silêncio. Porque o juiz é Deus, a justiça vem de Deus, e eu sou um servo de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Ou eu deixo o meu passado que me dominava, não me dominar mais, porque eu entendo quem eu sou. Ou eu nunca vou vencer nesta batalha, porque nesta batalha, escreve aí, só quem vence são servos. Pode dar glória a quem é servo aí. Só servos. É só servos. Não tem essa historinha de que eu sou meio servo, pastor. É porque eu ainda estou naquele meio transição. Meu irmão, conversão quando bate no coração de um homem ou de uma mulher, papai, ele rasga. Quem experimentou isso sabe o que eu estou dizendo. Pessoas que vieram, Josemi, lá do mundo do pecado, quando conhecem Jesus, a conversão rasga a gente no meio. A gente olha para o passado e diz assim, meu Deus, como é que eu fazia aquilo? Meu Deus, como é que eu tinha coragem de fazer aquilo? Às vezes eu passo por São Luís, e no passado, antes de conhecer Jesus, eu era pichador. Eu disse, achava massa aquilo ali. E eu pichava jack, por onde passava. Saíamos de madrugada, meia-noite, mamãe dormindo, obviamente, saía devagarzinho, porque senão ela me quebrava. Ela deve estar me assistindo e ela sabe, ela me quebrava. Às vezes que ela me pegou, ela me quebrou. Então eu tentava fazer com que ela não me visse. Saía, se juntava com a galera, e a gente ia procurar lugares altos em São Luís. Cara, a gente se pendurava, na maioria das vezes, com os caras segurando a nossa camisa. Não tinha negócio de corda, não tinha negócio daqueles negócios que bombeiro usa, para poder fazer o que a gente chamava lá nas gangues de marquise. Eu olho, ainda existem alguns lugares que tem essa coisa, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu um dia fiz uma doidice dessa? Eu podia ter esbufetado lá de baixo, morrido. Sabe por que eu consigo ter esse olhar? Sabe por que eu olho e digo assim, cara, como é que um dia eu consegui fazer isso? Porque eu entendo quem eu sou hoje. Você precisa entender quem você é neste reino. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Deus separou a gente para ser luz. Então por onde eu ando tem que brilhar é a luz. As trevas que outrora andavam comigo, elas têm que bater em retirada, porque eu fui chamado para ser luz. Quem entende o que eu estou dizendo? Tem paciência. Pastor, essas quarta-feiras, tudinho, vocês ficavam aqui tranquilo com o pastor Fábio. Por que comigo não fica, né? Segura aí, papai. A Bíblia fala que nós devemos ser transformados pela renovação de mente. Eu preciso entender que essas coisas, que eu preciso mudar, se eu não conseguir ser atingido por essas mudanças, eu nunca vou experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, Nasa, todo mundo quer viver debaixo da bênção de Deus, mas tu tem pouco tempo de crente. Tu já deve ter percebido que nem todo mundo que está há muito tempo na igreja vive debaixo da bênção de Deus. Parece que vive debaixo da mão do diabo. Rapaz, é só problema, é só desgraça, nada vai para frente, nada funciona, abre uma coisa, fecha. Rapaz, é um negócio assim do cão, que você diz assim, meu Deus do céu, essa pessoa está na igreja há tanto tempo, porque ela não entendeu, ela ainda não compreendeu quem ela é. Você precisa entender quem você é neste reino, porque a batalha vai continuar existindo, os inimigos continuarão se levantando, mas quando você entende, eu sou servo, aí você pode cantar o Salmo 91, aí você pode dizer assim, ele me livra do laço do passarinheiro, porque eu confio nele. Ele coloca os seus anjos para que eu não tropece em nenhuma pedra, porque eu confio nele. A peste que voa de dia e a mortandade que assola meu dia não atenderá e atingirá minha casa, porque eu sou servo dele. Você é um servo de Deus, não aceite menos do que isso na sua vida. Então eu preciso entender que eu sou um servo. Não há como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem uma mudança interior. E detalhe, não adianta a gente estar aqui adorando, cantando os louvores, como a gente canta muitas vezes em casa, e volta e meia na rua está xingando. Irmão, olha para cá. Não estranhe não tome porque talvez você diga assim, o pastor estava falando para mim. Não, filho, eu estava falando para ti e para os outros, não era só para ti não, para ficar claro. É ridículo
é horrível, é feio, é imundo. Um servo de Deus xingando. Vá tomar não sei aonde. Filho, que isso? Você é um servo, você é uma serva. Meu amigo, você quer xingar essa pessoa? Use os xingamentos bíblicos. Tem uns xingamentos bíblicos que são incríveis. E eu vou deixar para a próxima semana eu trazer eles para vocês, porque eles são interessantes. Como que o povo xingava para não ofender a Deus. Né? Entendeu? Para Deus abençoava a pessoa. Prepare e leva este homem aí. Isso é coisas do tipo assim que você pode botar para fora. A Bíblia diz, ireis, mas não. Você se ira, mas você não xinga. Eu vou falar um negócio para vocês aqui como pastor. Pastor Juarez Júnior. A Raíssa está aqui, ela trabalha na empresa. Já tem o quê? 1 ano, 2? Quanto tempo, Raíssa? 2 anos. 2 anos. 2 anos, está trabalhando lá comigo. Se Jorge estivesse aqui, ele ia dizer, nós trabalhamos 18 anos juntos. Quem convive comigo, sabe que eu não aceito esse linguajar. Eu não gosto, não suporto, é ruim, é chato, dói nos ouvidos. Por quê? Porque lá no mundo, a minha casa, xingamento, meu amigo, minha família sabe todo o dicionário de xingamento. E eles são do Rio Grande do Norte, os xingamentos do Rio Grande do Norte são mais bem elaborados, porque ainda tem sotaque. Ainda vem, sabe, aquele sotaque para deixar o peso da palavra. Então, quando eu cresci no ambiente desse, eu crescia, xinguei muito no mundo, brigava, mais brigando no nome do que depois ir para a porrada. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive nojo disso. Eu olhava para isso, meu Deus, isso é ruim aos ouvidos. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou. Hoje você é um servo de Deus. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, mas eu não sei como lidar com isso. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade nessa mensagem. E nós vamos dar uma pausa nela aqui neste ponto 2. Que é como nós devemos nos preparar para nos armarmos. E eu quero trazer para você alguns textos que estão na Bíblia ainda, e nós vamos ficar no livro de Romanos, capítulo 8, para lermos na próxima semana. Ponha-se de pé, em nome de Jesus, e a próxima quarta-feira nós estamos aí firmes e fortes para vencer essa batalha. Só quem quer vencer a batalha dá glória a Deus aí. Aí sabe como é que você vence? Quarta-feira, 7h30, chega aqui. Se você tivesse todo mundo chegado 7h30, eu já tinha dito lá embaixo para o Fábio. Fábio, está aqui ele de prova. 7h40 eu quero começar a pregação. Mas ele olha para a igreja, deu 7h40, aí tem 2, tem 3. Aí fica difícil. Ele entende que precisa que a igreja esteja como está aqui, cheia, para poder aprender. Chegue cedo, meu patrão. Se a gente chega, por que você não consegue? Consegue sim. Vem para a batalha e vem para poder se armar, porque na próxima semana eu vou começar a falar quais são as armas que vêm depois que eu sei quem eu sou. Porque a primeira coisa que eu tenho que entender no mundo espiritual é quem eu sou, para eu não voltar a ser quem eu era. Você não é mais aquela pessoa. Você não nasceu para viver como aquela pessoa. Por isso Deus te deu uma nova natureza. Por isso que Deus te deu agora a condição de lutar. E nós vamos aprender quais são as armas corretas.